Olá pessoal, estamos aqui novamente para me fazer o meu estágio supervisionado. Eu vou falar um pouquinho do meu estágio, que é diferentes contextos, e eu fiz um tema relacionado a jogos e brincadeiras para um grupo de escoteiros. E espero que vocês gostem, compartilhem, curtem e comentem bastante. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a história do escotismo, né? Ou a história do escoteiro, né? Como a gente pode falar. Aqui tem eu vou falar um pouquinho aqui do texto que eu achei. Conforme for indo, a gente vai vendo algumas imagens que vai estar passando, tá? O movimento escoteiro foi fundado em 1907 por Roberto Baden-Powell, da Inglaterra. Ele aproveitou os elementos positivos de uma camaradagem, iniciativa, coragem e autodisciplina presentes na sua vida militar, bem como técnicas e que seriam úteis no seu desenvolvimento dos jovens para criar um novo movimento educacional. A partir de saberes e habilidades que aprendeu, enquanto esteve na Índia e na África, ele escreveu em 1899 um livro chamado Ajudas à Exploração Militar, que continha informações sobre seguir pistas, exploração e técnicas que se referiam à vida em campo. O sucesso foi tanto que os jovens ingleses usaram para se divertir e viver novas aventuras. Percebendo o enorme interesse dos jovens em aprender e replicar as técnicas citadas no livro, Baden-Powell empenhou-se em adaptá-los para ser utilizado para escolas britânicas. E foi assim, reunindo as experiências e as atividades ao ar livre, que criou um estilo de vida que passou a ser utilizado na educação e formação dos jovens. O escotismo. Bauerseia, o primeiro acampamento escoteiro do mundo. No 1º de agosto de 1907, ele levou 20 rapazes para a ilha de Bauerseia, no Canal da Mancha, para realizar o primeiro acampamento escoteiro do mundo. Essa era a forma que BP havia encontrado para testar suas ideias. Ao longo de 8 dias, ele aplicou diversos ensinamentos sobre vida em equipe e ao ar livre, acampamentos, fogueiras, jogos, rastreamentos, observação e dedução, técnicas de primeiros socorros, alimentação e boas ações. Ele havia pensado nessas diversidades de prática para que os jovens pudessem voltar para casa mais independentes e com novas habilidades. O acampamento foi um sucesso e no início do ano seguinte, Baden-Powell lançou as 6 edições do guia Escotismo para Rapazes. Sem sonhar que estaria fundando o maior movimento educacional de jovens do planeta, a busca pelos manuais foram tão grande que ocasionou o surgimento de tropas escoteiras por toda parte. Em vista dessa inesperada expansão do movimento, Bapé afastou-se do exército e se dedicou à sua segunda vida, como chamava o escotismo. Passou então a viajar por diversos países para orientar a constituição e o trabalho das associações escoteiras e para fazer do escotismo uma grande fraternidade mundial. O escotismo foi crescendo, ramificando-se também numa vertente para as meninas. Em 1909 e em 1920, com o fim da Primeira Guerra Mundial, reuniu cerca de 8.000 jovens em Londres para o seu primeiro Jamboree Mundial,
o maior evento escotismo do mundo até então. Eu vou passar aqui para a gente ver se tem mais algumas histórias aqui. Então, a gente viu que foi na Inglaterra, né? Isso que foi, que foi a sua origem. Mas, bom, e quando que chegou aqui no Brasil? Vamos ver. Deixa eu ver. Deixa eu botar. No Brasil. Aqui. Quando foi no Brasil? Histórias. Vamos por aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. História do escotismo no Brasil. Tá. Em 1907, o ano do movimento escoteiro. Deixa eu ver aqui. Havia sido fundado. Muitos oficiais e praças da Marinha Brasileira estavam na Inglaterra e vários se impressionaram com esse novo método de educação complementar de Baden-Powell havia idealizado. Tá. Entre eles estavam o suboficial Amélio Azevedo Marques, que ingressou seu filho, Aurélio, em um grupo escoteiro local, sendo assim o primeiro escoteiro brasileiro. E quando foi isso? O escotismo foi introduzido no Brasil em 1910, por intermédio desses marinheiros e os oficiais da nossa marinha, que trouxeram consigo uniformes escoteiros e o interesse de semear o movimento escoteiro no Brasil. No dia 14 de junho do mesmo ano, na casa número 13 da rua Cichorro, no Catimbu, Rio de Janeiro, reuniram-se formalmente todos os interessados pelo escotismo e embarcaram nos navios que haviam de chegar no Brasil. Naquele local, foi oficialmente fundado o Centro de Boys Scout do Brasil. A partir de 1914, surgiram em outras cidades vários núcleos, dos quais os mais importantes foram a ABE, Associação Brasileira de Escoteiros, em São Paulo, fundada em 29 de novembro, com o apoio de pessoas importantes, como respeitados diretores desse estabelecimento de ensino, secretário de Justiça e de Segurança Pública do Estado, e pessoas que foram fundamentais para a consolidação do escotismo no Brasil, como o Dr. Mário Candins, que concretizou a ideia de criar a ABE e tomou a frente para a preparação de pessoas. Regulamentos e estatutos. Documentos comprovam que a ABE já mantinha tropas escoteiras em algum lugar, em alguns grupos escoteiros em diversos estados. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Em 1915, uma proposta para reconhecer o escotismo como utilidade pública resultou no Decreto de Poder Legislativo número 3.297, sancionado pelo presidente Venceslau Braz em 11 de junho de 1917, que no artigo 1 estabelece: são considerados de utilidade pública para todos os efeitos a Associação Brasileira de Escotismo com sede no Brasil. Em 1921, é fundada no Rio de Janeiro a Confederação Brasileira das Escoteiros do Mar. O movimento escoteiro no Brasil, porém, só veio a ganhar amplitude nacional com a fundação em 1924 no Rio de Janeiro, da UEB, que é a União dos Escoteiros do Brasil. A UB
foi criada por iniciativa de confederações dos escoteiros do mar, Associação de Escoteiros Católicos, Federação de Escoteiros do Brasil e Federação de Escoteiros Fluminenses. Seu trabalho era de unificar os grupos e núcleos escoteiros dispersos no Brasil. Em 1928, a UB foi reconhecida como uma instituição de utilidade pública e como dirigente do escotismo nacional do governo federal. De 6 a 13 de março de 1945, é realizada a primeira Assembleia Nacional Escoteira. No ano de 1946, a UB é reconhecida pelo governo federal como instituição destinada à educação extraescolar. Um ano após, de 19 a 26 de junho, foi inaugurado o campo na Escola Nacional em Itatiaia, como a realização do primeiro curso básico para chefes em escoteiros. Em 23 de abril de 1950, foi aprovado pela 6ª Assembleia Nacional Escoteira a unificação do movimento escoteiro. Em 1956, a Assembleia Nacional Escoteira são aprovadas os novos estatutos da UB. 2 anos depois, Lady Baden Powell visita o Brasil. A UB autoriza em 1968 o primeiro clã misto. É realizado em 1981 o 4º Jamboree Pan-Americano em Porto Alegre. No ano de 1996, é aprovada a implantação de tropas mistas nos ramos escoteiros e sênior. Em 1998, a realização do primeiro Jamboree Nacional em Navegantes, Santa Catarina, que ocorreu em 25 a 31 de janeiro. Que interessante, né? Eu vou botar aqui pra gente ver que eu achei muito interessante. Eu moro em Navegantes, não sabia, primeira vez que eu tô vendo isso aqui do escotismo e acho bem interessante. A gente pode, vou botar aqui, também ver, pesquisar aqui. Vou mostrar aqui. É muito legal isso aqui. Bom, se eu conseguir alguns vídeos, estarei mostrando para vocês. E foi bem interessante de a gente ver aqui que o escotismo ele veio do exército, né? Era uma forma de eles tentar, como que a gente pode se dizer assim? Talvez se divertir em meio de tantas guerras, né? Que eles participavam tanto. Consegui aqui um vídeo, estarei mostrando para vocês. Acho bem legal esse interessante aqui, né? Espero que vocês gostem. Estarei aqui mostrando esse vídeo, ele tem 28 minutos. Vai ser bem legal. Acho que é isso, a gente pode ver o vídeo aqui. Bom, já vou mostrar. Vou mandar o vídeo para vocês verem. Acho que é isso, né? A história de quando foi no Brasil. Acho que é isso. Primeiro, a gente falou um pouquinho sobre o primeiro. A gente falou sobre quem foi o fundador.
quem fundou foi esse inglês. Ótimo, aqui foi primeiro. Quem foi primeiro foi esse Aurélio Azevedo Marques, né? Aqui, aqui. Aqui eu vou fazer aqui. Bom, aqui está dizendo aqui, muitos brasileiros estiveram na Europa nos anos que seguiram a criação do escotismo em 1907. Há notícias de mais 3 deles que conheceram. Então, vamos lá. Dr. Mário Candin percorreu a Europa no serviço do país em 1910. Na cidade de Delft, Holanda, encontrou escoteiros e passou a se interessar pelo movimento. Interessante. Tem uma senhora aqui, deixa eu ver. Senhora Jerônima Mesquita. Residia em Paris por conta própria, mandou imprimir muitos milhares de folhetos de propaganda para a tradução do Código de Juramento, Lei e Promessa como denominados para mais tarde, e ainda a tradução de trabalhos de BP que remeteram para São Paulo e ao seu doutor Cânio Cerqueira, quem concitava para ali fundar uma associação de escoteiros. Na primeira diretoria da AB, Dr. Aquece foi um diretor e secretário do Mário Candin. Professor George Bach representou a Associação de Ginástica de Porto Alegre, né, a SOGIPA, no Festival da Ginástica de Munique. Na sua passagem na Alemanha, ele encontrou com a organização. Bem interessante aqui. Discutimos com bases. A fundação da Associação Brasileira de Escoteiros decorreu da convergência de esforços como anteriormente mencionados em 15 de agosto de 1914. Realizou-se a sessão preparatória da associação, criada em breve. A reunião contou com vários destaques da vida política e cultural de São Paulo. Diretores do estabelecimento de ensino como Colégio Mackenzie, Colégio Ágnos Americano, Escola Americana, Ginásio São Bento, diretoria da Faculdade de Medicina, secretário de Justiça e de Segurança, Política do Estado. Alguns nomes merecem ser citados. Dr. Mário Candin, já mencionado, é um homem de ação, tomou as providências necessárias para a efetivação da ideia de criar a AB. Convidou rapazes de 11 a 18 anos para imediatamente engajamento com o escotismo, redigiu os anteprojetos de estatuto e regulamento da nova instituição. Júlio Mesquita, diretor do Estado de São Paulo, deu seu apoio entusiasta à causa. Dr. Arcanjo Sequeira recebeu o material informativo enviado de Paris da senhora Jerônima Mesquita. Dia 29 de novembro de 1914, nos Campos. Tá. Aqui a gente vê algumas informações assim, tá? Tá. Crescimento desordenado. A partir de 1915, em todo o Brasil, passaram a despontar várias organizações escoteiras. Algumas dessas influenciadas pela atuação da AB, outras tantas por iniciativa própria. Há registro de, em 1915, Associação Pernambucana de Escoteiro, Associação de Boys Scouts de Vitória, Comissão Regional de Escoteiros do Paraná, Associação Paranaense de Escoteiros, Legião Amazonense de Escoteiros. Em 1916, Grupo Escoteiros do Fluminense Futebol Clube no Rio de Janeiro, com a marcante participação da senhora Jerônima Mesquita, juntamente com a Guilhermina Guirle e Arnaldo Guirle e Marco Polo. Os dois últimos escreveram e editaram no mesmo ano o livro do escoteiro, com a introdução de Olavo Bilac e Coelho Neto,
que se constituiu no primeiro manual escoteiro editado no Brasil. Em 1917, é fundada a Associação Maranhense de Escoteiro, informação que poderá ser ampliada no tomo 11, que irá tratar o escotismo maranhense a partir e poderá revelar circunstâncias em que foi tomada pela iniciativa. Em 1917, no dia 29 de janeiro, foi fundada a Liga de Defesa Nacional, influenciada por Olavo Bilac, grande incentivador de escotismo e batalhador pelo fomento do civismo no Brasil. Logo à sua criação, a AB aderiu à Liga da Defesa Nacional, que em 17 de abril de 1917 enviou uma correspondência às associações de escoteiros do Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia e Pernambuco, pedindo essas associações a se filiarem a São Paulo. No ofício, a Liga de Defesa Nacional comprometeu-se em fornecer todas as associações co-irmãs todas as informações necessárias ao funcionamento de batalhões e enviar todas as publicações que já está distribuindo e vai distribuir. Foi aquela primeira tentativa de centralizar o movimento escoteiro do Brasil, evitando seu crescimento desordenado. Em 15 de novembro de 1917, foi criada a primeira tropa de escoteiros católicos do Brasil, na paróquia de São João Batista da Lagoa, no Rio de Janeiro. Constituiu-se na Associação de Escoteiros Católicos daquela paróquia. Até então, as organizações escoteiras criadas no Brasil, incluindo a AB, era adotado o sistema leigo como regime em suas tropas. Em 1919, surgiu a segunda tropa de escoteiros católicos da Escola Popular de São Bento. Havia outras tropas em perspectivas de fundação, mas imperou o bom senso de não criá-las sem que se pudesse contar com chefes competentes, de modo a se criarem tropas bem dirigidas. O Dr. E. Peixoto Fortuna participou com destaque nessa criação daquelas duas tropas. Como presidente da União Católica Brasileira, o Dr. Peixoto Fortuna resolveu nela criar uma escola de instrutores que se instalou no 1º de agosto de 1919. Ultrapassando as dificuldades iniciais, em 1920, a escola já havia formado 6 turmas, que proporcionou a criação de Associação de Escoteiros Católicos do Brasil, instituição que paulatinamente tornou-se importante e cresceu em efetivo. Ainda em 1919, a nova associação iniciou a edição de Traborde, o Escoteiro. 5 primeiros números eram de propriedades de casa instaladas no Rio. Lá Vive de Paris, no cabeçalho, contava o seguinte: órgão dedicado à divulgação do escotismo no Brasil, para distribuição gratuita. A loja Ville de Paris tinha uma seção de escotismo, com uniformes completos e todos os artigos necessários para o escotismo. Em 1925, escotismo tornou-se o órgão oficial da UB. Em 1921, aquela associação realizou em Jambore intergrupos que constituiu em assinalo triunfo para os escoteiros católicos, com o nome de Associação de Escoteiros Católicos do Brasil. Teve seu estatuto aprovado em 11 de junho de 1921, pelo Monsenhor Vigário-Geral do Rio de Janeiro. Logo depois, a associação filiou-se à Organização Internacional, na sede de Londres, tornando-se assim a primeira e única associação escoteira brasileira reconhecida internacionalmente, situação que mais tarde passou a ser desfrutada pela UB.
Em 1922, aquela associação filiou-se em condições do cofundadora, o Office Internacional de Escute Catholique, com sede em Roma, sob as vistas do Papa e o presidido pelo Conde Mário de Caperna, líder do escotismo católico internacional. Demonstrando maturidade, no número de junho de 1920, o Escoteiro, editado pela Associação Católica, aventou-se o plano de realização de um congresso em escoteiro no Rio de Janeiro. Evento que foi realizado em 1922 e repetido em 1923. Paralelamente, os congressos foram realizados em Jabor na Associação Católica. Considerou como tendo sido os primeiros efetivos no Brasil. Foi editado o Livro dos Congressos Escoteiros do Brasil, em 1922 a 1923. Primeiro e segundo Jambor Brasil, teses e relatórios. O tomo 1 da história do escotismo no Brasil dedica ao capítulo 6, ao Congresso Jambores, realizados em 1924, e menciona o nome dos membros do Congresso, na maioria do Distrito Federal, mas contando também com representantes da AB de São Paulo, Associação dos Escoteiros do Pará, da Liga Amazonense dos Escoteiros, Associação de Escoteiros de Alecrim, Rio Grande do Norte, relaciona as moções, notas e propostas aprovadas e as teses apresentadas com nomes dos seus autores e 2 relatos de cada um delas. Presidiu os 2 congressos o Dr. João E. Peixeira Fortuna. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Aí a gente vai falar uma coisa assim. Esse evento aqui do Jambor, eu vou mostrar o primeiro Jambor nacional que foi aqui em Santa Catarina. Vamos lá?